Bom dia, meninos. Sejam muito bem-vindos à nossa escola, né? Então, agora vocês fazem parte do Grupo Invictus. Ontem, na nossa apresentação, não deu para a gente falar muito sobre as nossas aulas. Então, para quem não teve oportunidade de ir ontem, meu nome é Ariana, eu vou dar aula para vocês de matemática. Então, nós vamos fazer de tudo para nossas aulas serem umas aulas bem divertidas, para vocês aprenderem muito. Eu sei que vocês vão ser uma turminha bem dedicada, bem inteligente, eu já sei disso, porque a gente procura informações sobre vocês também, não é só vocês que procuram informação nossa, não. Nós também procuramos de vocês. Então, nós já estamos sabendo que é uma turminha muito responsável, então nós vamos aproveitar bastante esse ano. Nós estamos começando diferente, igual o ano passado, né, em EAD, mas em breve isso tudo vai passar e nós vamos voltar para a sala de aula, não podendo nos abraçar como a gente gostaria, mas nós vamos pelo menos já ter um contato mais próximo, não sendo só através do computador, né? Então eu quero falar umas coisinhas sobre nossas aulas, lá na plataforma do Que Mágico, que vocês já se familiarizaram com ela, vão ter as nossas aulas, eu vou publicar as nossas aulas, a videoaula e também as atividades a serem resolvidas. Então, o que acontece? Vocês vão resolver a atividade depois que vocês assistirem a videoaula, sempre vai ser no horário das nossas aulas. Então, vai ser uma aula que vai dar tempo de vocês assistir a videoaula, fazer as atividades e enviar as atividades nesses 50 minutos. Então, à tarde, vocês vão poder fazer uma revisão daquilo que foi dado para quem ficou com alguma dúvida. Por exemplo, você ficou com um pouco de dúvida, à tarde assiste a videoaula novamente, se tiver um tempinho, rever os exercícios que vocês fizeram, porque as nossas aulas vai dar tempo de vocês resolverem nesses 50 minutos. Então, eu vou introduzir o conteúdo, aí vocês assistem e eu deixo essa atividade. Se alguém por acaso tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta pelo meu WhatsApp. Como nós já temos um grupo, eu já formei um grupo pelo WhatsApp, vocês podem mandar no privado para mim. Meu número está lá, é só vocês salvarem e vocês mandam no privado para a gente não sobrecarregar o nosso grupo do WhatsApp, o grupo da turma. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que foi colocado na videoaula, é só mandar uma pergunta para mim no WhatsApp, no meu privado. Não manda no grupo não, para não ficar o grupo sobrecarregado. Porque às vezes a sua dúvida não é a dúvida de um colega, então fica só entre eu e você. Outra coisa, essas atividades que vocês vão fazer, vocês vão ter que enviar no Que Mágico também. Então, o que a gente vai fazer? Nós damos um prazo até às 17 horas para vocês enviarem. Então, se o aluno, por acaso, não deu para fazer aquelas atividades no período, nos 50 minutos, que às vezes aconteceu alguma coisa, teve que fazer uma outra coisa, um médico, uma coisa assim, então a aula não, a videoaula fica aberta direto, ela não fecha. Agora, a sessão de atividades, ela fecha às 17 horas. Então, você tem que enviar essas atividades até às 17 horas, porque depois das 17 horas, fechou, você não tem como enviar mais. Aí, o que acontece? Você fica com ponto negativo na sua atividade. E isso, no final do trimestre, conta ponto. Quem enviou as atividades, quem assistiu às videoaulas, não adianta fazer só as atividades e não assistir a videoaula, porque lá na plataforma do Que Mágico, acusa que você não assistiu a aula. Já teve aluno nosso no ano passado que adiantava o vídeo, colocava ele no modo rápido para acabar depressa. Não acusa que você assistiu a videoaula, então você tem que assistir a videoaula toda. Você assistindo a videoaula, uma
Porque não adianta a gente querer fazer as coisas erradas, porque o prejudicado somos nós mesmos. Se você não assiste a videoaula, às vezes tem um detalhezinho que você não vê, porque você não assistiu a videoaula. Então, fica uma dúvida. Então, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, nós temos que assistir a videoaula que o professor coloca lá na plataforma. Então, vocês assistem a videoaula, faz atividade. Fez atividade, tira foto. Tem gente que faz atividade na apostila, quando tem espaço para isso. Não tem problema, pode fazer. Você tira foto da página onde estão as atividades que foi pedido para fazer e manda na plataforma. Não pode esquecer, a hora de enviar a foto tem que colocar concluído, porque se você não coloca concluído, a atividade não aparece para mim como feita, parece que você não fez. Então você tem que tirar a foto e colocar na plataforma e escrever. Eu não sei se é concluído ou atividade feita, é uma coisa assim. Aí você manda e aperta lá e clica lá nesse itemzinho, ok? Quem faz no caderno atividade não tem problema também não, é só tirar foto do caderno. Tem que tirar foto das atividades feitas. Outra coisa, não pode ser só resposta, tem que ter o desenvolvimento. Por quê? Como a gente está em EAD, eu tenho que saber o que vocês estão aprendendo. Então, nós temos que ter esse feedback. Eu tenho que saber o que você está entendendo e o que você não está entendendo. Por isso que não pode ser só resposta. Porque, apesar de que você sabe que na apostila, todo livro de matemática, no final tem resposta. Então, se você coloca só resposta, o que acontece? Eu vou entender que às vezes você só copiou a resposta e você não fez. Então, na matemática não tem como, só uma vez ou outra que às vezes a resposta é direta, então não tem como você fazer um desenvolvimento. Mas a maioria das vezes você tem que desenvolver aquela questão para você mandar a questão completa. Questão só com resposta, atividade só com resposta, eu não vou considerar. Então vai ficar como se você não tivesse feito a atividade. Mas eu sei que isso não vai acontecer com a turminha de vocês. Vocês vão fazer tudo certinho para vocês não ficarem com dúvida. O sexto ano é uma complementação do quinto ano. Vocês vão ver que no decorrer do ano, nós vamos ver a maioria das coisas que vocês viram no quinto ano. Mas o que acontece? O sexto ano, ele aprofunda um pouco mais. Ele dá aquilo que você faz, uma revisão sobre aquilo que você viu no ano passado e aumenta mais um pouquinho para vocês já irem se preparando para o sétimo ano. Então, muita coisa você vai dizer, eu vi isso ano passado. Realmente, quase tudo você já viu o ano passado. Mas agora vai ser mais aprofundado, vai ser com mais detalhes. Então, por isso que a gente não pode achar assim, eu vi o ano passado, eu não preciso ficar assistindo a videoaula. Precisa. A videoaula ela é muito importante porque é aonde ela vai esclarecer a sua dúvida. Às vezes você viu o ano passado, mas você ainda ficou com uma duvidazinha. Então você aproveita essa videoaula para tirar essas dúvidas. Ainda ficou com dúvida? Manda uma mensagem para mim, porque às vezes eu faço um outro vídeo para você explicando com mais detalhes aquilo que você teve dúvida. Mas quando você mandar uma dúvida, você manda, Ariana, eu não entendi aquela parte assim, não fala assim, eu não entendi nada, porque eu sei que a gente entende alguma coisa, a gente entende, para eu saber a partir de qual ponto que eu preciso partir para esclarecer a sua dúvida. Porque se você falar que não entendeu nada, eu vou pedir para você rever novamente a videoaula e tirar o ponto onde você não entendeu. Porque se você não entendeu nada, você tem que rever a videoaula e tirar aquilo que ainda está com dúvida. Então, quando você tiver uma dúvida, manda especificamente em que você tem dúvida, para não ficar no ar, ok? Então, nós temos as nossas atividades que vocês vão
vão ter que enviar. E presta atenção, em aula em EAD, o que mais vale, o que mais tem pontuação alta são as atividades. Então, vocês vão ter que fazer essas atividades com muita responsabilidade e enviar sempre no tempo certo, até às 17 horas. Eu tenho aluno no ano passado que enviava sempre no horário da aula, nos 50 minutos. O que acontecia? À tarde, ele estava mais tranquilo, ele estava mais relaxado, porque a maioria das atividades ele já tinha enviado. Então, à tarde você pode descansar, à tarde você pode fazer uma outra coisa, à tarde você pode rever a aula, tirar alguma dúvida que ficou. Então, faça isso, assiste com bastante responsabilidade a sua aula, envie as suas atividades o mais rápido possível para você ficar tranquilo no final da tarde. Tinha aluno no ano passado também que deixava para enviar às 17 horas. Às vezes a internet pode cair, dá um problema na internet, você não conseguir enviar. Claro que cada detalhe tem pontos e pontos. Por exemplo, se está assistindo a sua aula, a sua internet na sua casa caiu e não voltou mais. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um comunicado para a escola, ligar para a escola, pedir para avisar a Gisele, alguma coisa que você está sem internet, porque aí o que acontece? Aí, quando acontece casos extremos assim, a gente abre a sessão de atividade novamente, só um minutinho para você enviar aquela atividade e depois a gente fecha novamente. Mas no normal, ela fecha às 17 horas. Vamos supor que a sua internet, você começou a fazer suas atividades, deu um problema de manhã, você não conseguiu enviar na parte da manhã, você foi fazer à tarde, fez as atividades à tarde, porque você já sabia qual era, porque você tinha assistido a videoaula. Quando foi 2 horas, sua internet caiu. 2, 3, 4, 5 e não voltou. Foi voltar às 18 horas. Aí o que você faz? Me manda uma mensagem, porque nesse horário a Gisele não está na escola, que a Gisele vai estar na escola só na parte da manhã. Me manda uma mensagem e fala: Liana, eu estava sem internet. Você pode abrir a sessão para eu enviar? Eu vou abrir 5 minutinhos, você tem que estar com ela pronta e enviar. Claro que isso não pode ser todo dia, porque quando acontece todo dia, tem uma mentirinha aí. Então, isso a gente não aceita. Você vai ter que fazer, então, todo o possível para mandar até às 17 horas. Só num caso de extrema necessidade. Foi ao médico, por exemplo, às vezes você tem médico, que você tem faz um tratamento de alguma coisa fora daqui, lá em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, então você sai de manhã e volta só à noite, não deu nem para você assistir aula, nem para você... É outra coisa. Aí seus pais vão comunicar na escola com antecedência que você tem médico, a escola vai passar pra gente vai estar ciente disso. Caso contrário, não tem como você enviar mais a sua atividade. Você fica com ponto negativo. E no final do trimestre, esses pontos negativos fazem o quê? Você perder ponto na sua pontuação de tarefas. E isso acontecendo, você pode ficar com uma nota baixa. Então, não vai ser isso que vai acontecer, espero que não. Espero que a gente sejam bons amigos, que a gente nos dê muito bem. E vamos começar então, né? Eu vou começar fazendo com vocês uma revisãozinha do que o que é mais importante, o que a gente precisa para começar o nosso ano de 2021. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar das 4 operações. Isso aí vocês têm que saber. Tabuada tem que estar na ponta da língua. Não tem como a gente aprender matemática sem saber tabuada. Então, quem não sabe a tabuada toda, o que vai fazer? Compra uma tabuada, não tem problema, porque toda hora que você olhar, você vai gravando. Compra a tabuada, deixa no seu material de matemática, vai fazer uma atividade, não use a calculadora, porque a calculadora não te ensina, ela já te dá um resultado direto, a não ser que seja uma atividade da apostila que esteja pedindo para usar a calculadora. Aí é diferente, porque são números muito grandes. Quando isso não acontecer, não use a calculadora. Mesmo a gente trabalhando em EAD, sejam honestos com vocês e comigo.
Então, a tabuada não tem problema, você pode ter uma tabuada do seu lado, esqueceu? Vai lá na tabuada e olha, tem gente que faz até a tabuada, quer fazer? Não tem problema, você pode fazer, coloca na folha do caderno. Teve dúvida? 6 vezes 8? Quanto que é 6 vezes 8? Ah, esqueci. Vai na tabuada e vê 6 vezes 8. Não faça em calculadora. Por quê? Você vendo na tabuada, você vai gravando. Com pouco tempo, você já gravou toda a tabuada. Porque tabuada você tem que saber em todo o tempo da sua vida. Até você formar terceiro ano, até você fazer faculdade, tudo. Porque matemática tem em todos os cursos praticamente. Então, você precisa dela. Ok? Então, nós vamos começar fazendo uma revisão das 4 operações, algumas coisinhas básicas, porque eu tenho que saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem para a gente começar o nosso ano de 2021. Essas atividades que eu vou deixar para vocês, vai estar, como ainda a gente não está trabalhando com a apostila ainda, porque a revisão não usa a apostila, eu vou deixar lá as atividades em anexo. Então, vai estar em anexo as atividades. Vocês abrem o anexo, respondam no caderno ou na folha, ou lá não vai dar. Vocês têm que desenvolver, resolva no caderno essas atividades que vão estar em anexo, tira foto e envia na plataforma. A plataforma vai estar lá, então aí 17 horas de hoje, eu olho as atividades e já coloco a pontuação de vocês. Se alguém não estiver incluído lá na sala do Que Mágico, no caderno Que Mágico, entre em contato com a escola e pede o Alexandre para colocar vocês, porque o nome de vocês tem que estar lá. Se vocês não tiverem, vocês não conseguem assistir a aula e não conseguem fazer atividade. Nem quem não está não consegue assistir essa aula, a não ser que você assista pelo YouTube. Mas se você assistir pelo YouTube, não acusa na plataforma. Outra coisa, o ano passado tinha aluno que assistia as minhas aulas pelo YouTube, falou que era mais fácil. Só que quando você assiste pelo YouTube, não acusa lá na plataforma que você assistiu. Então você fica como se você, falta na aula, como você não tivesse assistido. Era como se você está dentro da sua casa, lendo a sua apostila, como se fosse a gente tivesse presencial. Eu dando aula. Se você não veio à aula, você está com falta. A mesma coisa é isso. Quem assiste a aula pelo YouTube é como se não tivesse na sala de aula. Então, não tem presença, faltou a aula, ok? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Não vou passar a atividade aqui no quadro, porque ela vai estar em anexo lá no caderno da sala de vocês. Então, acabando essa aula, vai lá no caderno, abre as atividades que eu vou colocar para vocês em anexo, resolva, tira foto, envia, que eu ainda deixo um recadinho em cada tarefa. Ok? Beijos, então, e até a nossa próxima aula, que é segunda-feira.